A volta do judiciário é marcada por avisos para os candidatos e recados aos eleitores. Não cedam aos discursos que apenas querem espalhar notícias falsas e violência. Subprocuradora-Geral da República critica nominalmente o ministro Alexandre de Moraes e volta a pedir o arquivamento do inquérito que apura vazamento de investigação sigilosa da PF feito por Bolsonaro. Biden confirma que os Estados Unidos mataram o sucessor de Bin Laden. Navio com grãos parte da Ucrânia pela primeira vez desde o começo da guerra. Na Ásia, a Índia confirma a primeira morte por varíola do macaco. E aqui, o Ministério da Saúde anuncia que vai receber remédio para tratar a doença. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. O Judiciário voltou hoje do recesso. E nos discursos de abertura, os presidentes do Supremo e do TSE defenderam o nosso sistema de votação com diversos alertas. Quem, portanto, vocifera não aceitar resultado diverso da vitória, não está defendendo a auditoria das urnas eletrônicas do processo de votação. Está defendendo apenas o interesse próprio de não ser responsabilizado pelas inerentes condutas ou pela inaptidão de ser votado pela maioria da população brasileira. Fachin também mandou um recado aos eleitores. Vamos ver. Protejam o seu direito constitucional de votar. Votar em quem quiser. Votar pelo motivo que achar justo e correto. Não cedam aos discursos que apenas querem espalhar notícias falsas e violência. O Brasil é maior que a intolerância e a violência. As brasileiras e os brasileiros são maiores que a intolerância e a violência. A função da Justiça Eleitoral, a nossa função do TSE, dos tribunais regionais eleitorais, é a de garantir a liberdade do voto e que ele será computado e considerado tal como feito pelas eleitoras e pelos eleitores. Fazemos isso há mais de 26 anos com as urnas eletrônicas, com comprovada transparência e segurança, e continuaremos a fazer isso, e assim será nas eleições de outubro próximo. Paz e segurança é o que almejamos. Mais cedo, no Supremo, o presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, disse que o Brasil conta com um dos sistemas eleitorais mais confiáveis do mundo. Vamos ver. Esse ensejo, eu gostaria de saudar a Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, congratulando-o pela singular destreza com que tem comandado nossa Corte Eleitoral. Saúdo também nosso ministro Alexandre de Moraes, que em breve passará a conduzir os trabalhos do TSE no ápice do período eleitoral com a competência que lhe é habitual. Segunda-feira, 1º de agosto, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. No retorno do recesso do Judiciário, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, defende o sistema eleitoral e cobra tolerância entre os candidatos. Anseia que todos os candidatos aos diversos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são seus inimigos. Volta ao trabalho também no Legislativo. Câmara e Senado querem acelerar o passo para agilizar as votações antes do primeiro turno das eleições. Depois da desistência de Luciano Bivar da corrida ao Palácio do Planalto, partidos se articulam em torno do apoio do União Brasil, dono de um fundo de quase 800 milhões de reais. Após 2 adiamentos, um por causa da pandemia e outro por falta de verba, IBGE inicia coleta de dados para o censo de 2022.
Primeiro navio carregado de grãos deixa o porto de Odessa, na Ucrânia. É a primeira entrega depois de mais de 5 meses de guerra. Após o fim da ditadura militar, em 1985, o país viveu mais de 3 décadas de estabilidade política e social com respeito às instituições que sustentam a democracia, ou seja, o legislativo, o judiciário e a imprensa. De uns tempos para cá, no entanto, ameaças de rompimento desse equilíbrio institucional começaram a circular, cada vez com maior insistência. E o que é mais preocupante, essas ameaças partem justamente daqueles que deveriam zelar pelos valores democráticos e pela tranquilidade social. Entre os alvos dos ataques estão as urnas eletrônicas e a justiça eleitoral, que sempre funcionaram de modo exemplar, assegurando aos eleitores o respeito à vontade popular. E justamente as urnas que têm sido elogiadas no exterior como exemplo de um processo de votação adaptado ao mundo digital. Mais do que isso, setores radicais procuram se infiltrar nos quartéis, insuflando os ânimos e tentando abrir caminho para a ruptura democrática. Mostra a história que nenhum regime que ignore os princípios da democracia e da liberdade de expressão obteve êxito em nenhum país e nenhum momento da civilização. Ao mesmo tempo, a história também mostra que os países que mais prosperam são aqueles que respeitam as instituições, promovem o bem comum, combatem as desigualdades e garantem o funcionamento do livre mercado. Por tudo isso, a TV Cultura e a Fundação Padre Anchieta se colocam em defesa das instituições, da democracia, inclusive pelo sistema de votação em vigor, e do respeito absoluto pela liberdade de expressão. Boa noite a todos. Recebemos hoje o jornalista e doutor em ciência política, Leonardo Sakamoto, e o consultor em racismo estrutural, comunicador e gerente de marketing da Trace Brasil, AD Júnior. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, AD. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Sakamoto. Boa noite. Esta é a última semana para a realização das convenções partidárias que vão definir os candidatos para todos os cargos estaduais e federais. A corrida presidencial teve mais um nome lançado hoje, enquanto André Janones ensaia desistir de concorrer ao Palácio do Planalto e apoiar o ex-presidente Lula. André Janones apresentou nesta segunda-feira as condições para abandonar a disputa e apoiar o ex-presidente Lula. Oscilando entre 1 e 3 pontos nas pesquisas, o candidato do Avante vai conversar com o petista na próxima quinta. O encontro foi marcado depois de uma troca de mensagens e de um convite de Lula nas redes sociais. Então a gente vai elaborar mais uma lista de propostas para levar para ele quinta-feira. Ele encampando as minhas propostas, a possibilidade de que a gente una as duas candidaturas é 100%. Ele não encampando é 0. Se a minha candidatura se unir com o ex-presidente Lula, eu saio novamente a deputado federal. O comitê de campanha da candidata Simone Tebet, do MDB, se reuniu para tentar definir o vice na chapa MDBista. O nome de Mara Gabrilli, do PSDB, pode ser definido nesta segunda noite, após encontro entre as duas senadoras. O anúncio deve ser feito nesta terça. Tebet esteve na sede do partido em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ela também participou de um encontro com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, onde deu mais um sinal de aproximação com Gabrilli. Isso que eu quero aqui anunciar para as senhoras e para os senhores, que nós teremos uma chapa pura para candidata à presidência da República. A minha vice será mulher. O PTB oficializou a candidatura a presidente de Roberto Jefferson. Ex-apoiador de Lula e agora aliado de Jair Bolsonaro, o ex-deputado está em prisão domiciliar com base no inquérito que apura a atuação dele na milícia digital que ataca a democracia. Jefferson enviou um vídeo para o encontro. O PTB tem que ter candidato. Nossa ação não se opõe a Bolsonaro, confronta a abstenção, preenchendo alguns nichos de opções ao eleitorado direitista. Na reta final das convenções, a principal pendência envolve o União Brasil. Dono de um fundo eleitoral de quase 800 milhões de reais, o partido tem até esta sexta para definir seu candidato, após Luciano Bivar deixar a disputa para concorrer à reeleição para deputado. O anúncio oficial da desistência foi feito neste domingo, durante a convenção estadual do partido em Pernambuco.
Até agora, 2 pedidos de registro de candidatura a presidente foram apresentados à Justiça Eleitoral, de Pablo Marçal, do PROS, e Sofia Manzano, do PCB. E o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar a seus apoiadores sobre a Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito, que passou hoje de 650 mil assinaturas. Esse manifesto aí foi assinado por banqueiros, artistas e os empresários mamíferos. Olá, boa noite para você, bom começo de noite, eu sou Diego Sarza, tá no ar mais uma edição do All News, edição dessa segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa, que tenhamos uma boa notícia, na medida do possível uma boa semana, na medida do possível com boas notícias. E é isso, vamos aqui dando o pontapé inicial na nossa semana no All News, edição da noite, sempre contando com a sua participação, marcando a gente nas redes sociais com a hashtag All News, ou então você pode comentar as nossas lives, a gente está ao vivo agora na página do UOL, também retransmissão no Facebook, no TikTok, na Twitch e no YouTube, tá legal? Comente lá no nosso chat, deixe a sua opinião. Eu começo a edição de hoje falando que essa segunda-feira foi um dia aí de volta do recesso no Congresso e também aí no Supremo Tribunal Federal. No STF, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, cobrou respeito entre os candidatos e disse nunca ser tarde para que todos se lembrem de permanecerem leais à Constituição. Vamos ver. O ministro Luiz Roberto Barroso também falou sobre os ataques ao sistema eletrônico de votação. E temos superado, inclusive, uma tentativa de retrocesso a voto impresso. Eu gostaria aqui de dizer, é muito curioso e bizarro, a proposta que eu estive no Congresso debatendo e enfrentando falava textualmente em voto impresso com contagem pública manual. Está lá nos anais do Congresso, é a matéria que foi votada e que foi rejeitada. Eles dizem que não. Portanto, a mentira não é uma forma legítima de argumentação. A gente precisa, pelo menos, ser coerente com o que defende. É preciso que a gente faça com que a mentira volte a ser errado novamente. Para comentar este e outros assuntos, eu recebo agora o professor de Direito Constitucional da FGV, Roberto Dias, e o colunista Leonardo Sakamoto. Uma ótima noite aos... Os pingos nos is. Jovem Pan. Muito boa noite para você, 18h07 em São Paulo, seja bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui ao vivo, mais uma edição de Os Pingos nos Is, começando mais uma semana, mais um mês juntos aqui, hoje segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022, estaremos juntos até às 8 da noite, com o time todo reunido, com Augusto Nunes, comigo aqui no nosso estúdio em São Paulo, no Rio de Janeiro, Guilherme Fiuza, nosso estúdio em Brasília, José Maria Trindade e em Los Angeles, nos Estados Unidos, a Ana Paula Henkel. Vamos aos destaques. Na abertura do semestre no Supremo, Fux diz que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais confiáveis do mundo. Partidos negam apoio a Lula no primeiro turno e frustram planos do PT. E a PGR vai para cima de Moraes no STF e acusa o ministro de violar o sistema processual acusatório. Isso e muito mais agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, fez um breve discurso na abertura do semestre do Judiciário. O magistrado começou a fala enaltecendo o trabalho da Corte. Boa noite. Boa noite. Autoridades militares americanas anunciam terem executado Ayman al-Zawahiri, o sucessor de Osama Bin Laden no comando da rede terrorista Al-Qaeda. A Ucrânia retoma a exportação de grãos, considerada fundamental para atender a países ameaçados pela fome. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, diz que a humanidade vive o risco de um conflito nuclear como não se via desde a Guerra Fria. Em Portugal, Giovanna Eubank e Bruno Galhaço abrem queixa formal de racismo contra a mulher que atacou os filhos do casal. Brasil, no país inteiro, o IBGE começa a traçar o perfil da nossa população. Na abertura do semestre no STF, o presidente Luiz Fux reafirma confiança no sistema eleitoral e pede tolerância nas urnas. O Supremo Tribunal Federal anseia que todos os candidatos aos diversos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são seus inimigos.
As indústrias revelam as áreas de atividade que vão oferecer mais oportunidades de empregos nos próximos anos. E o Ministério da Saúde anuncia novas recomendações sobre a varíola dos macacos. O Jornal Nacional está começando. O Ministério da Saúde atualizou o número de casos confirmados da varíola dos macacos no Brasil. São 1.369, a maioria em São Paulo. Uma nota técnica trouxe novas recomendações para profissionais de saúde e também para as grávidas, as mulheres que acabaram de dar à luz e as que estão amamentando. Nas filas de teste para o diagnóstico da doença, elas vão ter prioridade e todas têm recomendação para usar máscaras e só manterem relações sexuais com parceiros que usem camisinha. Segundo o Ministério, grávidas não podem tomar a vacina contra a varíola dos macacos por falta de dados suficientes. Na sexta-feira passada, o governo anunciou a compra de 50 mil doses que devem chegar no mês que vem. Hoje, o Ministério da Saúde afirmou também que os doentes com casos mais graves da varíola vão receber o antiviral Tecovirimat, mas não informou quando isso vai acontecer. Numa das maiores redes de laboratórios privados de São Paulo, a taxa de testes positivos para a varíola dos macacos vem aumentando muito nas últimas semanas. É numa área isolada que as amostras são analisadas para identificar o vírus. Nessa grande rede de laboratórios, de cada 10 testes feitos para detectar varíola dos macacos, 6 são positivos. Agora a gente está testando aquelas pessoas que têm maior exposição. Então fica uma positividade muito alta, são casos muito bem selecionados. A entidade, que representa 12 mil laboratórios particulares do país, diz que eles estão mais preparados para divulgar diagnósticos por causa da experiência com os exames de coronavírus. Além do Adolf Lutz, outros 3 laboratórios públicos estão sendo usados como referência para o diagnóstico. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde diz que os serviços de saúde Brasil afora precisam reconhecer melhor os casos da doença, que pode estar subnotificada. Temos concomitante a poucos laboratórios públicos realizando os testes, uma percepção por parte da conduta clínica dos profissionais de saúde ainda reduzida, ainda há pouca suspeita diagnóstica. Nós temos grandes municípios do país, grandes estados do país, que até o presente momento enviaram poucas amostras. Isso, sem dúvida nenhuma, caracteriza um cenário de silêncio epidemiológico muito grande em todo o país. O infectologista Esper Calas lembra que o período de incubação da varíola dos macacos pode levar até 4 semanas e que é preciso isolar os casos e rastrear os contatos. Para isso, é fundamental ampliar o acesso aos testes. Tensão entre Estados Unidos e China. O governo chinês considera uma provocação visita americana marcada para a ilha de Taiwan. O secretário-geral da ONU pede uma redução na tensão entre os países para reduzir o risco de uma guerra nuclear. Maior porto do Brasil pode ser privatizado ainda este ano. O lance mínimo será de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Com 2 anos de atraso por corte de verba, começa o censo, que vai passar por 75 milhões de casas. Primeiro navio com grãos deixa o principal porto da Ucrânia 5 meses depois do início da guerra. Série de reportagens mostra a importância dos imigrantes árabes no agronegócio brasileiro. A morte de João Paulo Diniz aos 58 anos. Doença no coração pode ter provocado infarto no empresário e triatleta. Futebol terá a primeira finalíssima feminina Brasil e Inglaterra, que vão se enfrentar em fevereiro. Tecnologia para a inclusão. Óculos permitem a surdos lerem o que alguém está falando. Inspiradas em sacos de lixo, bolsas de grife são vendidas por quase R$10 mil. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. O Jornal da Band começa falando de superação, força e coragem. 3 mulheres, 3 irmãs, perderam a mãe, que foi morta por um homem que atropelou e fugiu. Mesmo com o desafio de superar a dor, foram fortes e corajosas para fazer o trabalho da polícia e encontrar o assassino. Veja na reportagem.
André e as duas irmãs não descansaram até ver preso o motorista que atropelou e matou a mãe delas. Lloyd Rita de Souza, de 74 anos, estava a caminho da casa de uma das filhas. Nesse dia ela tinha ido lá porque ela ia normalmente na igreja, fazer os afazeres dela, quando na faixa de pedestres ela foi atropelada por um veículo. Inconformadas, as filhas da vítima procuraram por câmeras de segurança na região, na esperança de ajudar a polícia a identificar o motorista. No local do atropelamento não há circuito de segurança, mas outras câmeras flagraram a fuga do motorista. Em alta velocidade, o motorista ultrapassa um caminhão na faixa contínua. Por este ângulo é possível ver o veículo dobrando a esquina. Quase bate em um carro, ultrapassa o caminhão na contramão e foge em disparada. Uma testemunha disse à polícia que viu o momento em que a senhora atravessava a rua pela faixa de pedestre quando o carro, em alta velocidade, a atropelou. O motorista chegou a parar o veículo, observou e depois fugiu. Só que neste momento ele acabou passando por cima do corpo da vítima. O dono do carro que aparece nas imagens é João Paulo de Oliveira, de 68 anos. Ele tentou se desfazer do carro. Inclusive descaracterizá-lo, vez que retirou alguns adesivos que o identificavam. Na delegacia, João Paulo confessou o atropelamento. E a gente quer justiça, a gente quer que ele seja julgado e que tenha justiça para a família ter um pouco de paz. Veja hoje no SBT Brasil. Após 2 anos de atraso, começa o censo para traçar o perfil da população brasileira. O Ministério da Saúde anuncia a importação de antiviral contra a varíola dos macacos. Mais 2 joalherias são alvos de criminosos em São Paulo. Passa a valer o fim do limite de sessões pelo plano de saúde de fono, psicólogo e terapeuta. Primeiro navio de grãos deixa a Ucrânia após acordo com a Rússia. E Campeonato Brasileiro registra novos casos de racismo. É já já. Olá, boa noite. Boa noite. No interior de São Paulo, a polícia flagrou uma quadrilha especializada em furtar combustível direto dos dutos. Os ladrões estavam prontos para vender pelo menos 60 mil litros de gasolina pura. Esse tipo de crime pode levar a grandes tragédias, principalmente pelo risco de explosão. Outros destaques do dia. Começa a pesquisa que vai revelar o perfil do brasileiro. O presidente do Supremo pede para candidatos e eleitores respeitarem a Constituição. Brasil vai comprar antiviral contra a varíola dos macacos. E na série especial, os anônimos que trabalham duro e garantem o espetáculo dos famosos. Nas comunidades do Rio de Janeiro, às vezes, até escutar música pode ser perigoso. 9 jovens foram baleados durante uma festa na Baixada Fluminense. 2 morreram e 4 permanecem internados. O motivo para tanta violência? Segundo a polícia, provavelmente uma música no ritmo de funk que o grupo estava ouvindo. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Criminosos invadiram um shopping em São Paulo e assaltaram 2 joalherias. 2 homens foram presos. Pelo menos 5 estão foragidos. Veja agora outros destaques da edição de hoje. 15 funcionários de uma empresa de ônibus são feitos reféns por mais de 5 horas em Minas Gerais. Nos Estados Unidos, subiu o número de mortos nas inundações no Kentucky. Na Califórnia, mais vítimas por causa dos incêndios florestais. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos começa a viagem pela Ásia e ela pode visitar Taiwan num clima de tensão com a China. E tem o futebol. No quadro Deu o que Falar, a homenagem do Corinthians ao goleiro Cássio. E o líder Palmeiras continua na bronca com a arbitragem. A Polícia Civil do Rio de Janeiro analisa o material biológico encontrado na casa em que uma mulher foi mantida em cárcere privado por 17 anos com os filhos. Boa noite. Um ano depois da retirada dos americanos do Afeganistão, os Estados Unidos anunciam que mataram o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, sucessor de Osama Bin Laden, à frente da rede terrorista responsável pelos atentados do 11 de setembro. O Talibã, que governa o Afeganistão, confirmou um ataque feito com drones sábado na capital, Cabul.
A operação ocorre num momento em que o governo Biden está pressionado por pelo menos 2 motivos: a crise econômica e a proximidade de eleições legislativas. Os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de 25 milhões de dólares, o equivalente a 130 milhões de reais, por informações que levassem à captura dele. 7 anos de prisão, a mais dura pena até aqui destinada a um invasor do Congresso americano em 2021. Varíola dos macacos, as novas recomendações do Ministério da Saúde. Censo demográfico, depois de 2 anos de atraso, agora é para valer. Após meses de bloqueio russo, Ucrânia retoma a exportação de grãos. E tem o Jogo da Noite pelo Campeonato Brasileiro. Começamos com a operação que matou o líder da Al-Qaeda no Afeganistão. Ao vivo de Nova York, o Jorge Pontual tem detalhes e desdobramentos para nós. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O anúncio da morte de Ayman al-Zawahiri acontece quase um ano depois da caótica retirada das forças americanas do Afeganistão, que permitiu ao Talibã recuperar o controle do país após 20 anos. O ataque que resultou na morte de al-Zawahiri foi no sábado, mas o anúncio só veio agora à noite. O presidente Joe Biden fez um pronunciamento e afirmou que a CIA localizou al-Zawahiri em janeiro deste ano e que ele, Biden, deu autorização final para o ataque uma semana atrás.